Olá, eu sou Valdir Oliveira, naturopata, iridólogo e massoterapeuta. Hoje nós vamos abordar um tema de suma importância para a sua saúde: o porquê das doenças e mortes prematuras. Por que adoecemos? Por que morremos prematuramente? Porque os animais que são irracionais vivem o tempo que Deus deu para ele e o ser humano não. Você sabe o porquê? Não? Então fique atento que você hoje vai saber o porquê de cada parte que nós estamos abordando. O porquê das doenças e o porquê das mortes prematuras. Inicialmente nós iremos abordar falando que hoje, devido à correria do dia a dia da vida, as pessoas não têm tempo de sentar à mesa para fazer uma refeição com calma, tranquilamente. E o primeiro ponto do porquê das doenças é a mastigação. Você mastiga o alimento devidamente como deve ser? Não? Então, vou lhe explicar o que é que acontece quando nós não mastigamos o alimento. Na nossa face, nós temos glândulas salivares que produzem substâncias que, junto com o ácido clorídrico do estômago, complementa o aspecto químico. E quando você não mastiga, essa substância deixa de juntar-se ao bolo alimentar. E o alimento já chega faltando as enzimas, as substâncias que vai ocasionar uma boa digestão. Então, o ideal é você mastigar adequadamente. Mastigar até que o bolo alimentar se torne uma papa. Esse é o primeiro ponto que nós devemos fazer para não obtermos doenças. O segundo ponto, além da mastigação, normalmente as pessoas usam líquidos junto às refeições: água, açúcar, refrigerante ou bebida alcoólica. E quando você come sólido e ingere líquido, o seu estômago vai parar toda aquela digestão para eliminar primeiramente o líquido. E com isso, retarda a digestão. Se você não tem uma boa digestão, também você não vai ter uma boa eliminação. Esse é o segundo ponto: sólido com líquido. O terceiro ponto: normalmente a pessoa que não mastiga, ele come muito. E o comer em excesso é mais prejudicial do que trabalhar em excesso. Então, esses três primeiros pontos são fundamentais para você ter uma saúde de boa qualidade. O quarto ponto, que é muito importante também, é a combinação dos alimentos. Muitas vezes você está comendo alimentos de boa qualidade, mas o que é que acontece? A mistura, a combinação não dá certo, e aí fermenta no seu estômago e no seu intestino. E aí você não aproveita realmente aqueles nutrientes que o seu alimento está proporcionando para você. Esse é o quarto ponto que é de suma importância. A maioria das pessoas, por exemplo, termina de almoçar e usa um abacaxi, um melão, uma fatia de melancia e cria fermentações indesejáveis. E com isso vem uma série de enfermidades, dos quais muitas vezes a pessoa não se dá conta, e as pessoas na área de saúde, o qual depois eles vão procurar, não conseguem descobrir. Tá certo? E, inclusive, essas combinações, hoje a maioria das pessoas que tem problemas de dores de cabeça, enxaqueca, essa é uma das primeiras causas de enxaqueca e dor de cabeça. Vamos agora ao quinto ponto. Falamos de quatro, falando da mastigação, comer sólido com líquido, falamos também comer em excesso e da combinação. O quarto ponto é a deficiência de nutrientes na alimentação. Muitas pessoas se queixam com dores de cabeça, dores nos braços, dores nas pernas, visão turva, visão curta, mal-estar, cansaço, sem ter aparentemente feito nenhum esforço, dorme e quando acorda parece que não dormiu, está cansado.
porque nada mais do que nada é apenas falta de nutrientes, falta de vitaminas, sais minerais. Esse é o quinto ponto. O sexto ponto é um de muita importância também, que é o tempo. De quanto em quanto tempo devemos comer? Será que é de hora em hora, de duas em duas, de três em três? O que é que você acha disso? O normal seria você comer no mínimo, de uma refeição para outra, 5 horas. De 5 a 6 horas deve ser o tempo ideal. As pessoas que comem de duas em duas, de três em três, com o tempo gera uma doença chamada hiperclorodria, que é o excesso de ácido clorídrico. E muitas vezes tem que trabalhar em uma empresa ou uma firma e não tem mais tempo de fazer essas refeições rotineiras de cada 3 horas. E naquele momento que ele fazia anteriormente essas refeições, agora o estômago está vazio. E o ácido clorídrico agora é derramado na mucosa do estômago e a pessoa em poucos dias, em pouco tempo, contrai uma gastrite e uma úlcera. E o ideal é você fazer as refeições no tempo correto, no tempo certo. E devido a esse problema de alimentar-se de pouco em pouco tempo, o maior índice de infarto e de derrame, ou melhor dizendo, do AVC, né, derrame popularmente, normalmente é de madrugada ou no começo da manhã, porque a pessoa passa o dia inteiro comendo. E quando é que o organismo descansa? Só vai descansar à noite. Só que à noite ele acha que descansa a pessoa, mas o sistema digestivo está trabalhando para fazer a digestão daqueles alimentos. E muitas vezes ele não consegue e dá uma congestão. E aí vem o infarto e o AVC. E com isso, muitas das vezes a pessoa, infelizmente, morre nesse momento. Esse ponto do tempo é muito importante, o horário de uma refeição para outra. O sexto ponto, aí vem também a alimentação industrializada. É aquela alimentação que normalmente é enlatado, ensacado, é aquilo de quem? Tudo que é industrializado. E aí essa alimentação, além de não ter nutrientes, ele é cheio de aditivos químicos que causam desde uma simples alergia a um problema de câncer. E com isso vem as deficiências nutricionais. Esses pontos são importantes para que você observe, para você não adquirir enfermidades. A segunda parte nós vamos explicar agora por que morremos prematuramente. Por que os animais vivem o tempo que Deus deu para ele e o ser humano não? É muito simples, porque o animal ele segue o instinto natural que Deus deu para ele. Por exemplo, o cavalo pode estar morrendo de sede. Você dá um balde de refrigerante, um balde de cerveja, ele não toma. Se você dá uma goiaba para uma vaca, ela come. Agora, se você dá uma goiabada, ela não come. Então, o animal ele segue o instinto natural. E de vez em quando a gente vê o gato, o cachorro comendo capim, comendo erva. Por quê? Que o animal que é carnívoro está comendo capim, está comendo erva. Você sabe por quê? Porque aquilo que está fazendo mal no seu tubo digestivo, no seu aparelho, sistema digestivo, ele quando come o capim ou a erva, ele faz que isso provoque vômito, ele joga para fora aquilo que não presta. O animal, ele quando está doente, ele procura a natureza. Já o homem, quando fica doente, ele procura a drogaria. Está escrito lá, drogaria. E ele vai lá procurar um medicamento químico sintético para aliviar os sintomas daquilo que ele mesmo procurou com o tipo de alimentação que ele normalmente faz. E com isso, o que é que acontece? Vêm as mortes prematuras, né? O envelhecimento precoce, queda de cabelo, músculos debilitados, memórias fracas, e tudo isso é gerado de uma alimentação artificial industrializada. Se você quer viver muito tempo com qualidade e com saúde, procure obter uma alimentação mais natural possível, uma alimentação mais equilibrada.
E com isso você obterá uma saúde que, chegando na sua velhice, você terá uma qualidade de vida superior às outras pessoas. Olá, sou o Dr. Valdir Oliveira, da Terapia Natural. Hoje iremos falar sobre um traço de caracteres da análise corporal. Você já ouviu falar em análise corporal? Não. Análise corporal é um método científico da qual nós desvendamos a sua mente através da leitura corporal. O primeiro traço, que é desenvolvido ainda no ventre, na gestação, é dado o nome das quais a gente não tem como uma patologia ou um transtorno psicológico. O nome é dado apenas para conservar o que foi falado há muitos anos atrás por estudiosos, psicólogos, psiquiatras, e nós conservamos em memória dessas pessoas. Esse traço chama-se esquizoide. Você conhece alguma pessoa que só quer viver isolada? Parece que vive em um mundo paralelo? E muitas vezes você está falando com ele, ele parece que está no mundo da lua? Normalmente essas pessoas utilizam óculos, têm um corpo tipo esguicho, magros, altos, parece que o corpo só está sustentando a cabeça. E ele normalmente não gosta de ser mostrado, não gosta de holofotes. Ele vive na sua, vive na vida, vive um mundo paralelo. E muitas vezes, quando ele está no seu mundo e volta para o mundo real, ele pensa, puxa, esse mundo aqui está muito ruim, está muito estranho. Porque isso aconteceu lá no ventre, quando ele estava no ventre da sua mãe. Muitas vezes, a mãe não sabia que ainda nem estava grávida. E muitas vezes tomou uma medicação não sabendo que estava grávida e podendo abortá-la. Quando descobre, aí vem as preocupações. E aquele ser tão pequenininho que está lá no ventre, não sabe o que está acontecendo aqui fora. E muitas vezes, a mãe, naquela ânsia, naquela preocupação de dar o melhor para o seu filho, muitas vezes com o estado de estresse, ansiedade ou nervosismo, vai pouco sangue para nutrir aquele ser. E com isso, o único recurso que ele tem é ficar quietinho, que toda vez que ele se movimenta, acontece de faltar sangue, faltar nutrientes para ele. Então agora ele procura ter esse recurso. O sistema nervoso agora dá para ele essa condição de ficar quietinho, sem saber o que é que está acontecendo. E uma das coisas muito simples que ele ganha, e também quando ele na fase adulta, essa criança agora é uma pessoa muito criativa, é uma pessoa que é muito imaginária, tem uma ideia melhor atrás da outra. E muitas vezes a gente não entende por que a pessoa funciona daquela forma. Aquele fulano só quer viver isolado. Os melhores amigos dele são os livros ou o computador. E ele tem poucos amigos. Você conhece uma pessoa desse jeito? Se você quer saber mais sobre como você funciona no mundo, estamos à sua disposição.